Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Clisma Chinami Souza Santos, sou estudante da Escola César Reitor Miguel Calmon e faço parte do grupo Sociedade e Tecnologia, que é um grupo de pesquisa científica e que é orientado pelo professor e orientador Lenilton Barbosa Silva Filho. E hoje estou aqui para apresentar para vocês a nossa pesquisa que tem por título Racismo Recreativo nas Mídias Digitais, uma análise de discursos jornalísticos a partir dos reality shows. Vamos lá? O racismo é um dos diversos tipos de preconceitos já existentes na sociedade e que desde a origem das relações sociais durante a colonização do continente africano entre eurocêntricos negros e indígenas vem se perpetuando entre diferentes meios, se caracterizando por uma violência que visa a discriminação de raça, promovendo a supremacia de umas sobre outras ou de um grupo sobre outros. Em 1951, o Brasil criou a primeira lei antirracista após um revoltante incidente, quando a dançarina americana Catherine Dunha, que fazia turnê pelas terras brasileiras em 1950, foi proibida de se hospedar em um hotel por ser negra, e desde então a conscientização acerca do antirracismo vem crescendo cada vez mais. Todavia, apesar dessa e de outras conquistas em prol da causa, é possível afirmar que em pleno século XXI ainda existe racismo no país? Ao entrar nesse questionamento, cabe voltar um pouco à história e lembrar que o Brasil foi o último país a abolir a escravização no continente americano em 1888. Mas mesmo livres, milhares de pessoas negras foram colocadas na sociedade sem nenhum tipo de suporte. E por conta dessa herança histórica, vinda de centenas de anos, é que nasce o racismo estrutural, gerando inúmeras consequências. A hostilidade racial pode ser representada de diversas formas, sendo uma delas o racismo recreativo, que é quando o humor é utilizado para expressar essa violência, que é uma estratégia que permite a perpetuação do racismo, mas que protege a imagem social de pessoas brancas. Esse tipo de preconceito racial exemplifica uma manifestação atual da marginalização social em democracias liberais, o racismo sem racistas, que é um termo que designa uma narrativa na qual os que produzem o racismo e se recusam a reconhecer que as suas ações ou omissões podem contribuir para a permanência das disparidades raciais na sociedade. Em 2021, numa das edições do Big Brother Brasil, o cantor sertanejo e participante Rodolfo comparou o cabelo de outro participante negro chamado João Luiz Pedrosa com a peruca que compunha a fantasia de um homem das cavernas em uma das dinâmicas. Logo após, a vítima se sentiu extremamente desconfortável e o cantor justificou que teria sido apenas uma brincadeira. Já no BBB 20, ainda confinada no reality, a campeã da edição, Thelma Assis, sofreu diversas ofensas racistas nas redes sociais. A América também foi vítima de comentários preconceituosos. A artista precisou lidar com comentários feitos pela artista Gisele Bicalho a respeito de seu tom de maquiagem, querendo saber se o que ela usava era barro, perguntando à advogada rindo, e Thelma explicou que sua cor de base era marrom. Quem também foi alvo de comentários preconceituosos no BBB 20 foi Babu Santana. O ator acabou isolado por uma comunidade formada por outros participantes e parte do grupo chegou a conversar em um momento dos episódios que Babu, há semanas no grupo Xepa, deveria ser colocado no VIP, apenas para arrumar a cozinha todo dia. Votado em todos os paredões, a perseguição contra o ator foi lida como racismo pelo público aqui de fora. No BBB 19, a maior parte das falas problemáticas assistidas na edição vieram da advogada Paula Sperling, que apesar disso acabou por sagrar-se campeã do BBB 19, em uma das ocasiões em que a postura da sister foi apontada como racista. Ela comentou com Gabriela que seu cabelo também era ruim, em comparativo com a da colega. Em outro episódio, Paula revelou a Ariane Mesquita, sua dupla, no reality, que sentia medo de Rodrigo porque ele fala o tempo todo desse negócio de Oxum dele lá. A sister ainda acreditou que Deus é maior. Foi acusada de preconceito religioso. Esse é um dos episódios que acontecem de forma crescente nesses programas e que são noticiados através de jornais de grande circulação. Por isso, é importante investigar como essas ações acontecem no cotidiano, pois assim como acontece nesses programas, fora dele também e em larga escala, destruindo a integridade de pessoas. Portanto, o objetivo geral dessa pesquisa é analisar como o racismo recreativo ocorrido em reality shows são abordados, discutidos e apresentados para a população geral através dos discursos jornalísticos. Identificando o humor racista como um discurso de ódio, cabe analisar como os jornais de grande circulação noticiam e reportam casos de preconceito racial propagado por meio de piadas discriminatórias nos reality shows, que traz diversas consequências às vítimas dessa violência, entendendo e compreendendo os riscos causados por estes que na maioria das vezes se apresenta de maneira camuflada na sociedade.
A metodologia está baseada na pesquisa qualitativa, onde o pesquisador utiliza da abordagem da análise documental, que se configura pelo tratamento de documentos que nunca foram analisados cientificamente. Este é um método de pesquisa que estuda os aspectos subjetivos dos fenômenos sociais e do comportamento humano. Os artigos jornalísticos são uma fonte secundária, ou seja, são documentos, imagens ou gravação que discute ou relaciona informações já apresentadas em outros lugares e precisam ser compreendidos como tal para entender o alcance da análise de discurso que será produzida nessa pesquisa. Logo, utilizaremos algumas fontes e jornais de grande circulação para análise desse discurso, sendo essas o Globo, pois faz parte da emissora responsável por um dos maiores reality shows do Brasil, o Big Brother Brasil, BBC News, um jornal de grande alcance que noticiam diversos programas televisivos do gênero, assim como Metrópolis, Estadão e UOL, que possuem jornalistas especializados nesse tipo de programa, sendo este crucial para o desempenho eficaz da pesquisa. Para analisar os discursos segundo a perspectiva de Foucault, filósofo, historiador das ideias, teórico social, crítico literário e professor, precisamos antes de tudo recusar as explicações unívocas, ou seja, as faces de interpretação e, igualmente, a busca insistente do sentido último ou do sentido oculto das coisas. Os documentos serão recolhidos dos principais jornais citados anteriormente, sistematizados em um corpo de textual, separados por data e analisados. Utilizaremos também referenciais bibliográficos especializados no tema para embasar o estudo, teoricamente como o livro Racismo Recreativo de Adilson José de Moreira. Contudo, é necessário prestarmos atenção sobre a legitimidade e credibilidade das informações que são nos apresentadas nos documentos analisados. Sendo assim, pretendemos fazer uma análise preliminar, mapeando de forma geral o texto, selecionando os documentos que abordam a temática estudada. Todavia, vale ressaltar que analisaremos os principais veículos de comunicação que noticiam esses programas, de modo a entender, está sendo dito ainda que não esteja escrito para alcançar a clareza intelectual, e desprendendo e recusando as explicações unívocas, ou seja, as faces de interpretação e igualmente a busca insistente daquilo que está oculto, trabalhando arduamente contra o próprio discurso de se desprendendo do óbvio. A pesquisa está em andamento, contanto, os resultados esperados é que, através de uma análise profunda dos discursos veiculados por esses jornais de grande circulação, possamos entender como eles noticiam essa violência que está no cotidiano da população e se propaga através do humor que perpetua a hostilização de uma raça sobre outra, sistematizando os artigos jornalísticos em um corpo de dados textual, identificando os diferentes discursos que são produzidos nestes artigos jornalísticos para compreender como o racismo recreativo é abordado por esses veículos de comunicação e qual a mensagem que é apresentada para o público geral.